Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a santa paz do nosso Deus esteja com todos vós, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o senhor ou a senhora vai tirar um tempinho para assistir esse vídeo. Meus amados, gostaria de fazer uma breve reflexão com o senhor, com a senhora nessa tarde, dando graças a Deus por mais um dia, mais uma semana, pela tua vida, pela tua família, em primeiro lugar. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui entre nós, Ele andou no meio de todas as pessoas, de todo tipo de gente que o senhor ou a senhora possa imaginar. Ele se deparou com uma prostituta que estava sendo acusado de adultério e eles queriam que ela fosse apedrejada. Então ele disse, todo mundo sabe e conhece a passagem: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele contou também uma parábola, meus amados, sobre duas pessoas que foram ao templo para orar. O religioso orava para Deus, querendo impor e aparecer para Deus, porque ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo, sabe? Ele fazia praticamente tudo que aparentemente, entre aspas, era correto. Enquanto o outro pecador, que estava no templo também, nem ousava levantar a cabeça e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Enquanto o outro falava, né? Ó Deus, me abençoa, porque não sou como aquele pecador, faço isso, faço aquilo. E o nosso Senhor Jesus diz que aquele que não se exaltou foi que voltou para casa justificado, ou seja, aquela pessoa que pediu Deus misericórdia porque ele reconhecia os seus pecados. Correto? Jesus também, meus amados, certa vez os discípulos chegou para ele e falou assim: mestre, os discípulos não, um jovem chegou para ele e falou assim: mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim: conhece os mandamentos? E ele falou: conheço. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe. Jesus falou para ele: bom, falta, você está quase lá, falta pouco. Jesus voltou e falou para ele assim: vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a palavra de Deus fala que ele abaixou a cabeça e foi para casa triste, porque ele era muito rico. Ou seja, então, a parábola aqui não está falando que o rico não vai herdar o reino do céu, está falando daquela pessoa que só pensa em si mesma. Ela nunca está pronta para estender a mão para o seu semelhante. E quando eu falo estender a mão, meus amados, não estou falando aqui de oração, de uma palavra, não. É estender a mão mesmo, na prática, ajudar o seu semelhante. E Jesus também, ao deparar no templo com a Bíblia fala que ele chegou no templo e viu pessoas vendendo, sabe, comercializando, fazendo ali da casa de Deus naquela época comércio, e ele se enfureceu e saiu. A Bíblia fala claramente que ele derrubou as mesas dos cambistas e pegou o chicote, xingou todo mundo ali, ficou nervoso e expulsou todo mundo. Falou: fizeste da casa do meu pai um covil de salteadora. Mas a reflexão, além disso, elas deixam um ponto de interrogação. Eu fiz uma postagem hoje, aposto que muitas pessoas que me seguem aqui nas redes sociais tiveram acesso. Jesus esteve com vários tipos de pessoas, meus irmãos, mas aquela que deixou ele irritado, sabe, enfurecido,
foram quem? Foram a prostituta, o jovem rico, aquele que foi no templo orar e falou que fazia isso, fazia aquilo? Não. O que deixou Jesus enfurecido, sabe, foram os mercenários da época, que fazia da casa do Senhor o comércio. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, eu te pergunto, como tem sido a religião, o sistema religioso nos dias de hoje? Você acha que mudou alguma coisa? Quando você chega num templo religioso e senta ali para ouvir a palavra de Deus, você já parou, meditou e notou que se ali tiver uma reunião de 1 hora e meia, o pastor, o bispo ou quem quer que seja que esteja ali, ele tira 10, 15 minutos ali para a palavra de Deus e o resto é falar de oferta, dinheiro. Vamos ser mais sinceros, falar de dinheiro. É voto disso, voto daquilo, campanha disso, campanha daquilo. Dá uma oferta e ganha um CD, ganha um livro, ganha um jornal, ganha uma camisa, mas está ali comercializando. E as pessoas, elas não notam que elas têm sido usadas por esse sistema religioso. As pessoas às vezes falam assim: irmão José, mas você teve tantos anos dentro de um sistema religioso e hoje o senhor fala assim, porque quando a pessoa está lá dentro e ela não para meditar na palavra de Deus, meus irmãos, ela fica cega, sabe? Paulo, numa das suas cartas, ele fala que esses falsos profetas têm feito comércio de vós, e é isso que as pessoas têm feito, esses líderes religiosos. Eles usam a palavra de Deus para fazer comércio, sabe? Para fazer barganha com Deus, e as pessoas não percebem. E quando a gente vem postar um vídeo, uma palavra aqui, o que acontece? A pessoa acha que a gente está falando mal, criticando. Não, meu irmão, é a pura realidade, é a pura verdade, não tem como fugir disso. Não tem como você fugir disso. Você pode parar e pensar. Jesus andou com várias pessoas, deparou com várias situações, mas a única vez que o Senhor Jesus saiu do sério mesmo, em outras palavras, saiu do espírito, foi quando ele, sabe, deparou com uns mercenários. Meu irmão, você acha que hoje, depois que tudo Cristo fez no Calvário, você precisa fazer um voto para ser curado, para ser liberto de alguma coisa? Então, ou seja, o que Jesus fez no Calvário, quando ele falou assim: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então aquilo que Jesus fez ali não foi suficiente. Você tem que fazer, você tem que pagar um preço hoje. O preço que nós temos que pagar, meu querido, é a renúncia do pecado. Não depende de você ser curado, ser liberto, não. A palavra de Deus fala que não é por obras que nós seremos salvos, mas é por meio da misericórdia e graça de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nessa palavra, sabe? Que você pensasse se realmente, sabe, o seu líder religioso tem pregado a palavra de Deus ou tem feito comércio como aqueles fariseus faziam na época de Jesus. Se você gostou, meu irmão, desse vídeo, compartilhe, curte, comente, sabe? Se inscreva aqui no canal. O nome do canal é A Minha Graça Te Basta, porque a graça do nosso Senhor Jesus é suficiente. Forte abraço do irmão José. Até o próximo vídeo. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Que você tenha um excelente final de semana com a sua família. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço, meu Pai. Fique todos com Deus. Forte abraço, pessoal. Vamos em frente.